E então eu tô aqui, né, com esse desafio, né, de estar aparecendo. É diferente do que é verdade, na igreja, do que a gente está, né, em alguma tarde recreativa ou algo assim. Mas verdade. é sempre uma oportunidade e a gente jamais vai negar uma oportunidade, né? Às vezes a gente até não, acho que não, mas a gente entende que há um propósito sempre. Então, para mim é muito de honra e de muita alegria. Eu sou Ana Cláudia, tenho 30 anos, sou casada, tenho um filho, mas para chegar até aqui, né, chegar até os 30 anos, teve muitas batalhas, né, a serem enfrentadas. E até hoje, né, a gente, enquanto viver, a gente vai ter muitas batalhas a serem enfrentadas. Mas tendo certeza que Deus, Ele sempre está conosco, a gente vai vencendo um dia após o outro, né? Nem todos os dias a gente acha que a gente vai conseguir vencer, né? Tem dias que a solidão, ela te pega. E tu achas que tu estás abandonado, estás esquecido, mas é nesses dias que Deus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, Ele nos alcança, né? Através de um abraço, uma palavra de conforto. E assim a gente vai vivendo cada dia. E eu sou muito grata a Deus pelo cuidado que Ele tem com a minha vida, né? Desde sempre. Pelos livramentos que Ele tem dado até aqui. Porque foram muitos, né? Às vezes até a gente nem imagina, né, o livramento, mas ele aconteceu e é por isso que a gente chegou até aqui. E assim, né, vou contar um pouco, vou falar um pouquinho, assim, né, eu sempre me senti muito sozinha, né, mesmo rodeada de tantas pessoas. E eu me sentia sozinha, assim, em quesitos de... Parecia assim que eu nunca tive amigos, né? Mas, na verdade, era só um processo. Porque eu estava rodeada de pessoas que Deus enviou mesmo para me ajudar, né, na minha caminhada. E, às vezes, essas pessoas, elas nem sabiam que elas estavam me ajudando. E elas me ajudaram muito. Inclusive, o Rosenildo e a Silvia, né? Que você conhece. Sim. Imaginam, mas todas as vezes, todas as segundas-feiras que eles chegavam na minha casa para me levar junto com eles para o curso de teologia, para ser a secretária, era uma forma de Deus estar dizendo, eu estou cuidando de ti através deles, né? Então, a gente foi passando todos os processos da adolescência, que não foi fácil, foi difícil. A gente sempre recebe muitos pratos, né? Vamos falar assim, que às vezes a gente até pensa, acho que era melhor aceitar porque seria mais fácil. Mas no final a gente sabe que não seria fácil, né? E recusar muitas das vezes também é difícil, né? Porque sempre quando é apresentado pra gente um prato, ele não vai ser um prato feio, né? Ele vai ser um prato saboroso, algo que enche os olhos. E Deus, com sua misericórdia, Ele sempre fez com que os meus olhos estivessem abertos. Não que não houve momentos em que a gente acabou cometendo erros, né? Afinal, a gente é humano e a gente comete erros, né, ao longo dessa vida. Mas Deus, com a sua misericórdia, Ele nos alcança todos os dias e a todos os momentos. Amém. Assim, eu sempre fui muito magrinha, né? Muito magrinha mesmo. E eu recebia muitos apelidos. Isso me deixava muito triste, mas assim, né, Deus, Ele é bom. Verdade. Isso, né? Pensando, poxa, por que eu tenho que ser tão magrinha, né? Depois quando a gente dá uma engordadinha... É verdade. Bem isso. São fases, né? Mas eu prefiro agora, mais gordinha. É verdade. Tá linda ali. Mas, assim, em 2017, já falando da minha fase de casada, né? Em 2017, se a gente pudesse simplesmente resetar da memória, com certeza seria o ano que a gente resetaria, né? Que foi um ano onde a decadência espiritual ela caiu, onde o financeiro caiu,
E o que ficou só foi a mão de Deus mesmo, nos segurando, né? E nós tínhamos tudo, né? O meu esposo tinha um bom emprego, a gente sempre foi muito abençoado em todas as áreas, mas 2017 chegou mesmo para provar a nossa fé. Sim. E então, o meu esposo, ele trabalhava numa empresa onde ele ganhava muito bem, só que a empresa, infelizmente, ela chegou à decadência, né? Sim. Foi fechada as portas. Mas quando chegou, né, a demissão, a gente pensou, não, vamos tirar de letra. Até mesmo ele disse, não, eu arrumo outro emprego na minha área e tá tudo certo. Mas quando chegou janeiro de 2017, o meu esposo estava desempregado já. E dia 10 de janeiro ele sofreu um acidente de moto. E foi onde os nossos planos. E ele sofreu esse acidente de moto, onde ele teve que fazer 2 cirurgias, né? Tipo, a empresa que ele não estava mais registrado já há um tempo. E ele não tinha direito a nada, né? Direito a seguro, direito a encosto, algo nesse sentido. E a gente ficou mesmo na dependência, né? Revoltados, bravos, porque é natural, né? Somos seres humanos. É verdade. E assim, a gente corria muitos riscos, porque como a empresa faliu, então automaticamente não tinha dinheiro para pagar o valor, né, que era para ele estar recebendo da demissão e tal. E eu trabalhava, né? Eu estava em casa com o Pietro, só que assim, no final ali de 2016, eu pensei, não, eu tenho que voltar a trabalhar, eu preciso, eu gosto de estar, né, trabalhando, de estar com pessoas, e foi aonde eu realmente, tipo, né, fui atrás pra estar, né, trabalhando, e até a gente tinha combinado que o meu salário seria meu, né, digamos assim. Mas não foi assim que aconteceu. Mudança de planos. Mudou tudo. E aí, quando aconteceu o acidente, eu fiquei muito brava mesmo, assim, muito chateada. E aí os planos todos foram de água abaixo, né? Thiago desempregado, dependendo para estar recebendo todos os meses parcelado, ali a rescisão, né? E assim, era somente Deus. Mas e aconteceu uma coisa atrás da outra, né, Aninha? Aconteceu uma coisa assim, uma avalanche, né? Isso. E a gente sempre foi muito rodeado de amigos. E nesse período, nesse momento, os amigos, eles evaporaram. Então só ficou eu, Thiago e os nossos pais, a nossa família. Só. Os outros simplesmente não estavam mais, né? Enquanto a gente podia, pagava algo aqui, outro ali, sempre a gente estava bem cuidado de gente. Mas depois de tudo isso, infelizmente, a gente não teve mais esses amigos. E aí, 2017 ali foi o ano onde a gente estava sempre pedalando. E tinham pessoas que a gente nunca imaginava. Inclusive o Thiago colocou até ali embaixo. Tinha pessoas que a gente não imaginava, né? Mas essas pessoas, quando a gente estava aqui sozinho, elas vieram, né? Elas nos abraçaram. Então eram pessoas diferentes das que a gente estava acostumada. Mas Deus, Ele faz da forma que Ele quer, do jeitinho que Ele quer, para nos moldar, para nos ensinar, para nos deixar mais dependente dEle, mesmo que a gente não entenda o processo. Então, verdade. Teve muitas vezes assim que eu pensava, meu Deus, eu queria comer uma pizza, mas não dá, não pode, porque tá certinho, tudo contadinho. Tudo mas contado, né? Isso. Mas Deus tão bom que Ele sempre enviava alguém. Teve uma vez que um amigo nosso, que ele morava em Paranaguá,
Ele veio pra Brusque e nos convidou pra ir numa pizzaria. E a gente disse, não tem como que tu queres que a gente vai? Ele disse, não sou eu que tô convidando, então sou eu que vou pagar. Né? Então, olha o cuidado de Deus, né, Aninha? Meu Deus do céu, como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Verdade. Meu Deus do céu. Então, assim, sabe, em 2017 foi o ano, assim. E a gente passou muitos momentos, teve gente até que perguntava às vezes, mas o nome de você já tá há quanto tempo no Serasa? E a gente olhava, não, o nosso nome não tá no Serasa. A gente não tem pra sair fazer lanche, comprar, mas ele tá providenciando e a gente está pagando todas as coisas em dia. A gente nunca deixou, nunca atrasou. Ou seja, vocês não tinham dinheiro para fazer as coisas que vocês gostariam de fazer, mas o básico necessário não lhe faltava, né, Aninha? Não faltava nada, nunca faltou nada. Deus nunca deixou faltar o alimento, Deus nunca deixou faltar nada. E Ele cuidou. Né, nos mostrou assim o cuidado dele com a nossa vida. Sim. E então assim foi aonde como disse aqui embaixo, tem um sapato novo, porque eu queria comprar uma sandália de uma tal marca. E esse mesmo amigo tinha comprado uma sandália para a namorada dele, não serviu a sandália e era da tal marca. E a sandália... E então, assim, Deus cuidou muito da gente em 2017. E assim, Ele em todos os momentos provou que Ele estava conosco. E em 2017 a gente também começou com o Ministério Infantil, né? A gente já era líder de jovens, a gente, né, já estava há um tempo, já era mais ou menos uns 6 anos com os jovens. Mas a gente não estava mais nos encaixando ali com os jovens. Então a gente achava que era o tempo de realmente sair. Quando a gente se entregou os jovens, o pastor disse, porque eu não queria tirar vocês, mas eu sabia que eu tinha que tirar vocês. E vocês pedindo para sair, então eu entendo que realmente chegou o tempo. Então a gente saiu dos jovens. Sim. Deus, Ele falou comigo, né, através de uma ministração da tia Jo, né? E Ele falou muito forte no meu coração, né? Eu senti muito forte, como se fosse uma voz que estivesse me dizendo: o que você está fazendo ainda com os braços cruzados, né? E naquele processo ali. E então eu decidi, então eu vou me colocar à disposição. E foi aonde tudo que eu pedi, Deus, Ele fez conforme Ele quis, né? Para nos provar que Ele estava conosco, que Ele estava no negócio, que Ele está no negócio. Ele sempre confirma e afirma tudo que Ele, né, já nos falou em algum momento. E então, 2017, assim, ele foi o ano que a gente gostaria de resetar pelas coisas ruins, né, que aconteceram. Mas pro finalzinho do ano a gente já gostaria de ter ele, porque a gente aprendeu muito. A gente aprendeu a viver na dependência de Deus. Até hoje a gente vive na dependência de Deus, né? As pessoas às vezes olham e pensam assim: nossa, são ricos. Não, sim. Dependência de Deus mesmo. Mas é o cuidado de Deus, né? Falar, o Senhor diz que o justo viverá pela fé, né? E realmente a gente vive pela fé, né? Exatamente. Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso, né? A gente até hoje vive, sim, na dependência dEle para tudo mesmo. E, assim, Deus, Ele é maravilhoso, né? Não há palavras que o que Deus é, mas Ele é incrível, Ele é extraordinário. Não há outro igual a Ele. Então, glória a Deus. Tenho para dizer assim é que Deus, Ele tem cuidado de nós, né? Mesmo que a gente passe pelos vales, pelos desertos, mas é tudo para a gente aprender. Deus está nos ensinando, né? A gente não entende, a gente não compreende, a gente reclama, a gente murmura, a gente fica bravo com Deus, porque aconteceu isso comigo, fiquei brava, fiquei chateada, né? E às vezes para a igreja por ir, porque eu estava brava, né? Mas Deus ali, Ele estava me moldando, e até hoje Ele está me moldando, né? Eu sei que cada processo, cada dia é
um momento de que Deus, ele tá me como que eu vou dizer? Ele tá lapidando. Isso. Sim. Ele está moldando para aquilo que ele ainda vai fazer nas nossas vidas, né? Como Deus, ele sempre nos coloca naquela escola para aprender, né? Porque se ele já nos dá aquilo que ele já tem planejado pra gente, vai ser fácil. Então, a gente vai pensar, não, vai ser sempre assim, né? Mas ele nos molda para aquilo que ele tem pra gente. E hoje eu posso dizer, assim, que eu sou muito grata a Deus pela vida que ele tem me dado, pela minha família, né? Por tudo que ele já tem feito nas nossas vidas, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a gente realmente só tem gratidão no coração, apesar que tem dias que são difíceis, mas a gente sabe que Deus, ele sempre está no controle, ele sempre cuida da gente, né? Muitas vezes tem palavras, tem atitudes que elas nos machucam, né? Que elas deixam assim frustradas. Tem momentos que a gente pensa, não poderia estar acontecendo isso, ou alguém que tu tanto ama, vem te falar algo assim que te arrebenta por dentro. Mas assim, eu até nas minhas ministrações eu tenho uma ostra, e a ostra, ela produz pérola. Só que nem são todas as ostras que vão produzir pérolas. Só vai produzir pérolas aquela ostra que foi machucada. Que um tão pequenininho de areia entrou ali e causou uma dor tão grande nela. E quando a gente abre, a gente encontra aquela pérola. A gente acha lindo, a gente acha incrível. Mas o processo da produção de pérolas, né? Mas aí quando vê aquela pérola, os nossos olhos se enchem. E assim acontece com a gente também, né? A gente vai passando, né? Um grãozinho de areia entra ali, machuca, mas a gente resiste, a gente vai caminhando, a gente vai persistindo, e quando a gente vê, a gente se tornou já uma linda pérola, né? O nosso testemunho se tornou uma linda pérola. Então, isso. Verdade, Aninha, meu Deus. Como Deus te usou também para falar comigo, minha amiga. É verdade, às vezes a gente passa tanta coisa na vida, né? A gente também tem isso de usar muitas comparações, né? Ai, mas o fulano, ai, o ciclano, mas é tu e Deus, né? E quando Deus tem algo na nossa vida, a gente não vai ter uma vida fácil, feliz, sabe por quê? Porque é na dor, é na dificuldade que a gente conhece o coração de Deus. Verdade. É nessas horas que a gente aprende a depender de Deus. E conforme a gente vai dependendo de Deus, vai deixando Ele nos moldar, a gente nos torna parecido com Ele. Por isso que tu falou, né, da ostra. Quando a pessoa vê a ostra, nossa, enche os olhos, mas não sabe o processo, o que a pessoa passou para chegar até ali, ou para ser quem ela é. Ela foi lapidada por Deus. É como diz o hino até, né? Que quem vê o nosso momento, certamente não gostaria de viver o nosso processo, né? As pessoas, elas mas elas não iriam querer vestir os nossos sapatos lá atrás para viver a vida de hoje, né? Sim, é verdade, Aninha. Eu sou muito grata a Deus. Sim. E, Aninha, até engraçado, assim, modo dizer, que o teu testemunho é muito parecido com o meu. Porque quando eu estava em Brusque, eu estava passando um processo, assim, também bem difícil. Eu estava no trabalho, assim, e eu já estava, assim, bem cansada daquele trabalho, porque eu passava muita luta com a minha patroa. E eu queria sair de Brusque, porém o Gil ainda não queria, ele tinha o coração ali em Brusque, né? Mas aconteceu que eu me acidentei de moto. No que eu me acidentei de moto, foi uma coisa assim que Deus mudou toda a situação, né? Deus me deu livramento, só fiquei com feridas assim, né, pelo escoriação pelo corpo, mas naquele momento o Senhor começou a trabalhar no coração do Gil, que já era hora para ele sair dali. Mas a gente também passou momentos assim de crise financeira. É engraçado, né? Porque assim, ó, acredito eu, né, que quando a pessoa passa por crise financeira,
é uma coisa assim que mexe muito com o casal, né? Mexe muito, porque o financeiro depende de tudo, né? Verdade. Então é uma coisa que vai mexer muito, muito. É como tu falou, Deus nunca deixou faltar o alimento pra gente. Nunca deixou faltar. Mas eu já tive momentos da minha vida de abrir o meu guarda-roupa e não ter uma roupa pra ir pra igreja, tá? Uma roupa pra ir pra igreja. De eu querer comprar um sapato para meus filhos e não ter condições. Eu nunca me esqueço um dia que eu vi as meninas costurar na internet, que eu adorava ver vídeos de costura, e eu falava assim para Deus, Deus, eu quero aprender a costurar, Deus. Só que eu achava aquilo tão difícil para mim, Aninha, que eu pensei assim, não, isso não é para mim, é impossível. Mas Deus foi tão incrível e extraordinário na minha vida que eu não fiz nem curso para aprender a costurar. Eu aprendi tudo no YouTube, o Senhor me deu uma graça, Ele me capacitou. Hoje, Aninha, eu não falo assim, a Lu tá se gabando. Hoje quem olha pra mim, como tu falou, acho que eu sou rica. Mas eu não sou, gente, tá? Deus me deu uma graça. Hoje eu faço minhas próprias roupas. Mas, é como tu falou, não vira o processo da ostra. Verdade. Né? Não vira o que eu passei. Não vira quantas vezes eu chorei na cama por não ter o que vestir. Questionando a Deus. Porque a gente questiona, né, Aninha? A gente fica brava, a gente quer entender, ai, Senhor, por que tá acontecendo isso? Só eu que passo por isso, a nossa vida não vai mudar. Mas o Senhor permite porque Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele está nos preparando para o ministério, porque o ministério não é mar de rosas. Não. Muito pelo contrário. O ministério, a gente tem que estar preparado. Porque se a gente não estiver preparado, a gente não aguenta. Então eu vejo isso também na sua vida. É estar sozinho numa grande multidão, né? Sim. Porque é assim, né? No ministério é assim. A gente está rodeado de pessoas, mas a gente também se sente sozinho, sabe? Verdade. Na questão assim, esse ano a gente deu uma segurada nas nossas agendas, porque eu estou fazendo a minha faculdade, né? Então eu preciso de mais tempo. Sim. O TCC, realizar estágio e tudo que eu preciso até junho, né? Para julho já tá tudo certo. E então eu dou uma segurada, assim. Eu digo para ti, eu sinto muita falta de estar na estrada, porque assim a gente conhece muita gente. Sim. Mas, por outro lado, eu me sinto feliz de estar aqui, de estar em casa, de estar segurada essas agendas, sabe? Porque eu tenho mais tempo de estar com meu pai, com minha mãe, com meu sogro, com a minha sogra, de a gente estar mais entre nós, porque o final de semana de agenda, então, tipo, tu já vai aquela semana inteira um turbilhão, né? Até tu chegar lá no congresso, no seminário, e então vai tudo num turbilhão, assim, e tua vida, ela vai, assim, a 1000 por hora. Não? Verdade, tu não para, né? Não. E assim, a gente é muito atacado, né? Fisicamente, espiritualmente. É como se é como se fosse um cargo assim, muito pesado. Levantou para fazer o ministério, é um elefantes, meu Deus. Então a gente deu uma seguradinha, assim, até tem bastante gente, né, que vem, a gente diz, não dá agora, a gente mais pra frente, né? Mas assim, dói ter que dizer o não. Só que eu entendo que viver os planos de Deus também conta com não. Sim. Né? Porque, com certeza. Porque é o momento de Deus também estar nos moldando para algo maior lá na frente. Né? Com certeza. A minha faculdade sempre foi o meu sonho. Né? Eu iniciei a faculdade em 2012, né, de administração. Fui alguns semestres. Mas por dificuldade de falar, de ter muita vergonha, quando eu ia apresentar meus trabalhos, minhas coisas, eu me dava crise de riso, porque quando eu fico nervosa eu começo a rir. E eu não conseguia apresentar. Então, assim, eu consegui apresentar os trabalhos e daí já não, tipo, né, tava fazendo administração porque, né, administração abrange tantas áreas, ainda mais o RH, né, que era com ênfase em RH naquele tempo. Sim. E que eu gosto de pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu já fiz assim, mas não consegui
conseguia apresentar os trabalhos. Eu não conseguia, sabe? Eu fazia o trabalho, mas eu não conseguia. E então aquilo para mim foi frustrante demais. Sim. Ao ponto de dizer, não, eu não quero mais, não é mais para mim, não é para mim, né? E eu demorei de 2012 a 2019 para daí voltar a fazer, né? E claro que a gente, que bate aquele arrependimento, poxa, eu já podia estar na segunda formação. Sim. Né? Sim. Foi ao processo. E agora já é verdade. Com certeza. E assim, é na área que eu gosto, mas ainda tem mais uma. Então, né, quem sabe, daqui a um tempo a gente vai para segunda. Mas assim, a gente tem que só confiar mesmo, né? Eu acredito, sabe, Aninha, que Deus tem um tempo para todas as coisas, né? Tá fazendo a faculdade agora, creio que agora é o momento, vai se concentrar, vai se focar e tudo vai dar certo, né? Então, Deus, ele permite a gente passar para depois a gente ter aquela maturidade, a gente se soltar. Deus permitir que você trabalhasse com o Ministério Infantil para você desenvolver isso, né? Tirar essa timidez. Desde que eu tinha 11 anos eu já trabalho com o Ministério Infantil na igreja. Sempre. Né? E só que assim, a minha dificuldade era o púlpito, de falar para as pessoas. Apesar de ser tipo, dinâmica, eu consigo conversar com todo mundo. Mas para falar em público, no microfone, expressar, né? Isso. Sim. Muita dificuldade. E até no final de semana passado a gente estava com uns colegas, né, ali em Itajaí, e a pessoa disse assim, ai, tu tão desinibida, eu não teria esse jeito, essa... Eu falei assim, não é eu. Sim, nem sempre foi assim, né, Aninha? Não é eu, é Deus, assim, somente ele, sabe, que ele vai direcionando e vai acontecendo conforme ele quer. Claro que hoje eu já me sinto eu já me sinto mais segura ao falar e tal, mas ainda eu sinto vergonha. Até eu iniciar a fala, eu sinto vergonha. Por exemplo, aqui eu estou com vergonha. Sim, mas a gente vai falando, vai se soltando, né? No começo sempre é mais difícil também. Pra mim também, o começo é mais difícil. Aqui tava assim, meio apertadinho, ansioso, sempre assim, ai meu Deus, tem que falar, mas eu vou falar. É bem isso. Mas é dessa forma, a gente dando um passo de fé, né? A gente fazendo algo mesmo com a nossa vergonha, ali o Senhor vai capacitando a gente. E tu tocou num assunto muito legal, assim, que não sei se tu conhece a pregadora Viviane Martinello. Tu conhece? Tu tava falando, né? Que sente saudade do ministério ali, de estar na estrada, mas agora o tempo agora é de se focar na faculdade, né? É isso. E ela falou também que teve um período da vida dela que Deus tirou ela do meio da multidão, que ela estava sempre pregando, viajando, e o Senhor colocou ela dentro de casa, cuidando dos filhos dela. E, exatamente, e o Senhor, né, no caso, ela entendeu que aquilo lá era um tempo, era um ciclo que ela precisava ter que viver ali junto com os filhos, mas ali também, às vezes a gente acha, né, que o ministério é só em cima do púlpito, pregando, cantando, mas o nosso ministério também é dentro do nosso lar. E como é gostoso. Com certeza, é o nosso primeiro ministério. E é dentro do nosso lar que Deus vai capacitando, vai dando graça. E a gente está fazendo a obra de Deus, não é mesmo, Aninha? Verdade, isso mesmo. Assim, eu me sinto muito grata por todos esses processos, né? Como eu já disse, alguns a gente não entende, a gente não compreende, outros a gente nunca vai compreender. Mas o importante é não parar. A gente não pode parar. É igual assim, a gente, o ano passado, eu tive um sonho, né? Um dos meus sonhos era empreender, né? Ter uma marca. Sim. Né, eu comecei a focar ali, né, nisso e tal. E Deus foi, né, mudando até chegou um momento que eu achei, agora vai dar certo. E não deu certo. Aí, de novo, agora vai dar certo. Não deu certo. Me frustrei bastante. Me frustrei, assim, ao ponto, assim, de ficar muito triste. Mas Deus, ele cuidou de todos os detalhes, assim. A minha marca é de calçados hoje, né? É a segue lá. Sim, já tô seguindo.
E para investir o valor que era preciso, Sim. a gente não poderia investir. E Sim. assim, eu estava na cantina da igreja, num momento que a gente esteve com os adolescentes, né? E no final desse x-salada que a gente teve lá, uma irmã, ela perguntou, como é que tá, né, o processo dos calçados, vai dar certo e tal. Eu disse, a gente não vai conseguir, né, prosseguir e tal. Daí eu contei a situação pra ela. Sim. Daí ela disse assim, mas quando que tu vai realizar isso? Eu falei, olha, no tempo que der certo, né? Eu queria que fosse agora, Sim. mas não foi. Sim. E ela disse assim, fala com o fulano, que é o esposo dela, que ele tem pra te emprestar esse valor que tu precisa. Aí eu olhei pra ela e disse assim, não, eu não vou pedir emprestado pra ele. Não. Não. Eu disse, posso financiar, posso fazer, mas pedir emprestado, eu não. E nisso ele passou bem na porta. E ela chamou ele, fulano, vem cá. A Aninha quer falar com você. Eu disse, meu Deus, eu não vou falar. Hein? Eu disse, eu não vou falar. Eu tava varrendo, continuei varrendo. E ela disse, ela quer falar contigo. Eu falei, meu Deus. E aí ela chamou, daí, né, o esposo veio e disse, fala. Deu. Sim. Eu disse, eu não vou falar. Daí ela disse, não, é porque ela precisa de valor X pra dar início aos calçados e tal. E tá, daí ela foi falando, daí ela disse assim, tu tens pra emprestar pra ela, né? Daí eu olhei assim, daí ele olhou pra mim, daí ele falou assim, daí ele olhou de novo pra ela, daí olhou pra mim, daí ele disse assim, tá na mão. É só passar o Pix. Meu Deus. É Deus por Deus. Meu Deus, eu não pedi. Eu não pedi. E aí, né, o Thiago tava ali fora e tal. Eu disse, não tem como conversar com o Thiago, porque o valor é alto, não tem como. Sim. E aí a gente se falou, né, assim. Eu conversei com o Thiago, daí ele falou, não, se tu queres, a gente dá um jeito. E aí a gente então a gente, né, conseguiu ali as primeiras remessas dos resultados. E a gente... Como Deus preparou tudo, né, Aninha? Verdade. E então, assim, a gente, né, tá com a marca dos calçados. Até teve gente que pergunta assim, vocês pararam com os calçados? Não, a gente não parou com os calçados, é o tempo. É porque eu não tenho tempo, eu não consigo postar. Eu sei que ela precisa estar ali com constância. Sim. Tá com constância. É verdade. Ainda mais rede social, né, Aninha? Isso. Só que assim, eu não tô conseguindo, né? Não tô conseguindo agora. Mas assim, eles... e assim que a faculdade terminar, eu retomo. Vai se focar mais, assim. Daí eu vou focar mais nos calçados e também ali na questão de pós-graduação e tal, mas daí já vai ser mais leve, né? E aí eu vou conseguir. Mas tá aqui, né? Se tem alguém aí que tava com dúvida sobre os calçados terem parado. Que bênção, né? Eu sempre penso assim, né? Deus, ele traz à existência aquilo que não existe, aquilo que é impossível diante dos nossos olhos. O Senhor, ele usa alguém para te abençoar, até pessoas que tu nem espera que vai te abençoar. Verdade. O Senhor envia, né? Verdade. Então, a bondade, a fidelidade do Senhor é muito grande. Por isso, vale a pena a gente depender, a gente confiar do Senhor. Verdade. E falando num ponto ali que a gente estava abordando atrás ali, sobre a gente entender as fases da nossa vida, né? O ciclo, as estações que Deus quer que a gente esteja, né? Como, por exemplo, tu tá vivendo a estação ali dentro do teu lar, se focando na tua faculdade, né? Sim. É tão engraçado, no tempo que eu trabalhava demais, assim, que eu não parava, assim, em casa, eu não conseguia limpar minha casa direito, eu não conseguia dar atenção para os meus filhos direito, e depois que agora eu tô, né, tempo integral dentro da minha casa, eu consigo fazer isso e a gente valoriza mais, né, Aninha? Até o lavar de uma louça, fazer uma comidinha, meu Deus, a gente valoriza tanto, porque hoje em dia o mundo tá doido, assim, tá louco, todo mundo tá correndo, todo mundo tá, né, fazendo as coisas, e a gente ter essa oportunidade de servir o nosso lar, de colocar uma mesa posto para os nossos filhos, né? E, meu Deus, eu vejo isso como bênção, o Senhor cuidando, né? O Senhor usando a nossa vida
para cuidar da nossa família. E se a gente não cuidar da nossa família, como é que a gente vai cuidar das pessoas lá fora, né? Isso mesmo. Uhum. Então, Pode falar. Pode falar, minha amiga. Então, sim. É a questão de viver os processos, né? Como tu falou, sim. As estações. Sim. Que bom que tu tens esse privilégio hoje, né? Pode ser que esteja nos assistindo que isso seja uma frustração de não conseguir estar servindo lá, na casa, porque precisa trabalhar, porque hoje em dia a nossa vivência nesse mundo, ela gira em torno do dinheiro. A gente precisa do dinheiro para tudo. Então, assim, tem famílias que realmente é necessário que os dois trabalhem. Então, e se essa pessoa está aqui, quem sabe ela está frustrada por conta de não conseguir estar em casa, espera. É só um tempo. É só um processo. É verdade. É verdade, Aninha. É uma fase, né? Eu penso assim, tudo tem um propósito por Deus. Tudo tem um propósito, né? Assim como eu tive o propósito de ir lá trabalhar e eu, às vezes, assim, sonhava, ai Deus, eu não aguento mais serviço, e não era o tempo de eu sair ainda, mas Deus estava me preparando, né? E quando Ele nos prepara, a gente valoriza mais, a gente valoriza o nosso lar, a gente valoriza as pequenas coisas, né? Então, eu vejo assim como um trabalhar de Deus, né, minha amiga? Se a gente não valorizar as pequenas coisas, como é que a gente vai valorizar as grandes coisas que o Senhor colocar em nossas mãos, né? Exatamente, é aquilo que eu estava falando de passar os processos, né? Porque se a gente dar do salto de viver, né, tipo, o que a gente vive hoje, né, mas a gente não tivesse passado por aqueles processos, a gente não daria tanto valor quanto a gente dá. É verdade. É verdade. E tu já notou também, assim, pra gente encerrar, que todas essas coisas, né, trazem, assim, experiência, maturidade e sensibilidade, porque se a gente não passar por isso, como é que a gente vai se sensibilizar com a situação das outras pessoas que estão passando pela mesma situação, né? É verdade. Então, a gente passa, a gente entende a dor porque a gente já passou e a gente tem uma palavra de Deus, uma palavra de fé para aquela pessoa. Então, olha só o que Deus faz. É como diz, né, até uma frase, curados para curar, né? Porque se a gente não for curado, como que a gente vai ajudar o próximo? Não tem como. É verdade. Porque a gente ouvir a experiência dos outros é uma coisa, mas quando a gente vive ela na pele, é totalmente diferente na hora de ajudar alguém. É verdade. Totalmente diferente. É verdade. Bem isso, minha amiga. Aninha, eu quero te agradecer. Para mim, meu Deus do céu, assim, foi uma honra te ter aqui. Foi uma bênção. Olha, só tenho que agradecer a Deus, porque quando eu iniciei esse projeto, eu fiquei muito preocupada, né? Ai, meu Deus, quem que eu vou trazer? Porque, infelizmente, a gente tem muitas mulheres ainda que tem muita vergonha e timidez, né? A gente vê que elas têm vontade, mas, porém, a vergonha é muita, né? E a gente sabe que até ser trabalhado isso é um processo, né? Mas eu tenho orado e o Senhor, Ele tem trazido mulheres para esse projeto. E eu louvo ao Senhor. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, minha amiga, por ter aceitado o convite. Que Deus continue abençoando a tua faculdade, os teus sonhos, os teus projetos. Eu sei que Deus vai te prosperar muito, seja na tua vida material, como na tua vida espiritual. Continue essa menina, né? Essa menina mulher, né? Que agora é uma mulher linda. Continue essa mulher fiel. Sabe que o Senhor, com certeza, o Senhor te honrará. Honrará você e toda a sua família. Aninha, beijo, Deus abençoe, tá? Beijo. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, minha amiga. Tchau. Tchau.